Boa noite, povo de Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus chegamos agora. Um culto abençoado. Estava lá a rodear a mesa, né? Participando do culto de Santa Ceia e comemorando, né, a morte e a ressurreição do nosso Cristo, do nosso Salvador, do Messias. Que Deus continue nos abençoar a cada dia. Quero cumprimentá-la e cumprimentá-lo, amada igreja, militante do Senhor Jesus, com a doce, gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu quero nesse vídeo vou deixar para vocês e vós outros 3 atitudes que o crente deve ter para receber a vitória de Deus. Amém? Entre tantas, eu quero só apenas frisar essas 3 atitudes. Amém? Primeira atitude que eu quero que os irmãos pratiquem, porque eu também já estou praticando, irmão. Primeiro, porque quando nós temos que dar uma palavra, a gente tem que viver aquilo que fala, tem que falar aquilo que vive. Nós não podemos viver na hipocrisia, pregando demagogia. Nós temos que pregar, né, o que vive e ter a vida no altar. Cuidar bem da família, dando um bom testemunho, né? E esperando a volta de Jesus, porque Jesus está voltando. Amém? Não é momento de nós brincarmos de ser crente, brincar de evangelho, brincar de igreja, de religião. Não é momento de nós estarmos fazendo nada disso. O nosso saudoso Samuel, né? O profeta Samuel, aonde Deus colocou a ele, deu a ele 3 unção, né? A unção de profeta, né? A unção de sacerdote, né? E a unção de juiz, né? O profeta Samuel, ele conseguiu da parte de Deus. Deus deu a ele 3, né, atitude de posição, de autoridade para ele. E ele diz que é melhor nós obedecer do que sacrificar. Amém? E a primeira atitude que eu quero deixar como um conselho, né, para vocês e vós outros que vão ouvir, né, a palavra de Deus, né? Essa palavra ela não é minha, é de Deus. Receba que é de Deus. Amém? E encontra-se no livro de Romanos capítulo de número 12, versículo 18 e 21. É um conselho que o apóstolo Paulo deu aos irmãos ali em Roma, né? Das cartas aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 18 e 21. Olha o primeiro conselho que eu quero dar, né? Para vocês que vai ouvir a palavra, de Deus, que vai ouvir este vídeo, amém? Eu quero usar primeiro o 21, depois eu vou para o versículo 18, para vocês entenderem melhor, porque se eu citar o 18 primeiro e o 21, você não vai entender muito bem. Então eu quero citar o versículo 21 e em seguida depois eu venho um pouquinho mais para trás e cito o versículo 18, e aí eu concluo com mais duas referências bíblicas, né, no livro sagrado, no livro de Deus, amém? O livro qual foi colocado na terra para nós não pecar tanto, né, para nós viver na prática do amor, da caridade, do evangelho. Então está escrito assim, ó: se for possível, tenha-se paz com todos. Se, presta atenção, se for possível, tenha-se paz com todos. Vou repetir mais uma vez para que vocês possam gravar na tábua do seu coração. Romanos 12, versículo 21. Se for possível, tenha-se paz com todos. Amém? E aí o versículo 18 diz assim, está escrito, né, no versículo 18. Se for possível, tenha-se paz com todos. Se for possível, irmão. Agora, se não for, é complicado. Se não for, Deus nos acuda, né?
Se for, meu irmão, não for fácil, mas também difícil, também não é, porque para Deus tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, se for possível, irmão, mantenha, né, paz com esta pessoa que tanto lhe persegue, que tanto lhe fazem mal, que tira você do sério, que tenta, né, fazer você perder a união, a comunhão com Deus. Amém? Se for possível, tenha-se paz com todos. Amém? Esta é a primeira atitude, né, que você tem que fazer. É você seguir a paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Só apenas a parte A do versículo. Seguir a paz com todos. Amém? Siga a paz com todos, irmãos. Não é só com você dizer, não, mas eu sigo a paz, eu dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite, mas você trata bem, mas você não está abrindo porta, então você não está abrindo a porta para essa pessoa, principalmente para você, irmão, que é dirigente de congregação, você que é pastor, né, você que é pastora, você que está na frente do ciclo de oração, mulheres, né, mulheres de fé, mulheres guerreiras, né, que está sempre ali no círculo de oração. Siga a paz com todos, abrindo as oportunidades, convidando, né, compartilhando, amém? Se comunicando, procurando ter comunhão, união, né? O salmista, no Salmo 133, o salmista chegou a dizer isso, né? O salmista, ele disse, tão bom e quão suave é, quão suave fosse, né? Que os irmãos vivessem, que os irmãos vivam, né, em união. Louvado seja Deus. Tão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, irmãos, a gente precisa ter esta comunhão, esta união. A gente precisa seguir a paz com todos. Se for possível, tenha-se paz com todos. Não se deixe ser vencido pelo mal, irmão. Não deixe que o mal te vença. Vença o mal fazendo o bem. É muito fácil você fazer o bem para aquelas pessoas que te querem bem, né? Nós temos que amar os nossos inimigos, né? Temos que mostrar o amor de Deus para estas pessoas, porque a nossa luta, não devemos lutar, meu irmão e minha irmã, contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue. A nossa luta é contra potestade e principado. Amém? Essa é a segunda atitude que você deve fazer. Amém? Estar sempre pronto ali para ter comunhão, para ter união. Eu vou recuperar. Eu vou dizer, o primeiro ponto é você ter paz com todos. Segundo ponto é você ter comunhão com todos. Terceiro ponto, para encerrar aqui, né? Eu disse que o vídeo vai ser pequeno, vai ser terceira atitude de obediência para você praticar, para as portas se abrir, o milagre acontecer na sua vida, irmão. É você, em nome do Senhor Jesus, dar um bom testemunho de vida. Lembra lá nas cartas de Reis, né? Quando ali o homem de Deus, ele passa na rua e estava ali uma mulher com seu esposo na porta da sua casa e olha para aquele homem de Deus passando ali, né? Que era Eliseu. E ali ela diz para o marido, olha, meu marido, aquele homem que vai ali, ó, verdadeiramente ali ele é um homem de Deus. Verdadeiramente ele é um homem de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter comunhão, né? Nós temos que seguir a paz com todos, ter comunhão. E também, irmãos, nós temos que dar testemunho de vida, né? Nós temos que ser carta lida. Nós temos que pregar aquilo que vive. Não podemos viver na demagogia. Não podemos viver na hipocrisia, na falsidade, na inveja, ser hipócrita, ser fariseu, né? Mas cedo ou mais tarde um dia a capa cai. E aí não é só o seu nome que vai ser envergonhado. Não é só você que vai passar por uma grande vergonha. Também você está ali escandalizando, né, Deus, escandalizando a igreja qual você faz parte. Você vai estar ali, meu irmão, envergonhando também, colocando na lata do lixo o nome do Senhor Jesus que está na tua vida. Então você se prepare, se santifique, vigie, meu irmão e minha irmã. Leia mais a palavra, né? Mantenha mais a família,
na presença de Deus. Faça da sua casa a extensão da igreja, né? A sua casa. Faça com que o seu ministério comece na sua casa. Porque tem muitas pessoas que acham que o nosso ministério, o ministério que Deus nos dá, né? Uma vez é nós mesmos que escolhemos ter esse ministério, o ministério do louvor, o ministério da palavra, a administração da palavra, né? O ministério de evangelizar, né? Mas, irmãos, começa tudo isso na nossa casa, não começa no púlpito de uma igreja não, irmãos, começa em nossa casa. Nós temos que procurar focar a família, como Noé focou a família, né? Noé, ele priorizou a família, ele focou ali, o foco de Noé era pregar a palavra. Ele pregou durante 100 anos, 120 anos, né, pregando, não conseguiu ganhar uma alma lá fora, mas pelo menos a família ele conseguiu colocar na arca. Então, meu irmão, é importante você ter, né, esta visão, siga a visão, né? Não perca a visão, mantenha-se, né, em perseverança na sua fé, vigiando, jejuando, orando, jejuando, né? Em contato com a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, procurando viver segundo a vontade de Deus em sua vida. Procure viver ao evangelho da reconciliação. Amém? Porque nós podemos, meus irmãos, todas as coisas que seja lícita, até as coisas que não é lícita também a gente pode, mas só que a gente não pode porque a gente conhece a palavra. E a palavra de Deus diz que aquele que comete iniquidade, né, já anda em pecado. Então você tem que se arrepender, tem que reconhecer. Provérbio 28, versículo de número 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então você tem que confessar e deixar. Tem que procurar cuidar bem da família, mantendo a comunhão e a união dos santos, né, uns com os outros, e procurando dar um bom testemunho. Que aonde você for, as pessoas olham para você e dizem: lá vai verdadeiramente uma mulher de Deus, um homem de Deus. Amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, faça a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mantenha a casa arrumada. Santifique seu lar, a sua casa. Salmo 127, né, o verso 1 está lá escrito: se Deus não edificar a sua casa, em vão edifica, né, os que trabalham, né, os que estão lá fora em sentinela, estão edificando os filhos, induzindo, influenciando os filhos a odiar, a se drogar, a se prostituir. Então, meu irmão, se mantenha, né, no seu lugar como cristão, procurando dar um bom testemunho e procurando, irmãos, a seguir a paz com todos e vencendo o mal, né, fazendo o bem. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 12 está escrito lá, quando Jesus diz assim, ó: se vocês quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também, porque essa é a lei dos profetas. Aí no versículo 2, né, Mateus 7, 2, se com a mesma medida que você medir teu irmão, com a mesma medida você será medido. Então, irmão, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado, ame para poder ser amado, perdoe para poder ser perdoado. Não perdoe, né? Você tem que perdoar, você tem que amar. Você tem que amar, irmãos. Tem pessoas que não entendem essa palavra amar. Amar não é aquele amor leviano, não é o amor carnal, não. É o amor ágape. Amar é você falar a verdade. Amar é você alertar, exortar. Amar é você tirar do perigo, né, aquela pessoa que está indo para o abismo. Salmo 20, o verso 7, né, está escrito lá que o salmista disse assim, ó, que um abismo puxa outro abismo. Uns confiam em carro, outros confiam em carroça, outros confiam no ouro e na prata, mas nós fazemos menção, né, da palavra de Deus. Nós temos que procurar entender, irmãos, isso, porque se nós não entendermos, nós nunca vamos crescer. Tem muitos crescendo, alguns crescendo, mas crescendo para baixo, irmão.
para baixo igual rabo de cavalo. Nós temos que crescer para cima, para a glória de Deus, amém? Crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Procure um homem sério, de bom testemunho, um pastor que nunca se envolveu em escândalo, né? Marido de uma mulher só, que cuida bem dos filhos. Procure um homem de Deus para lhe aconselhar, para ser seu pai espiritual, para ser seu conselheiro espiritual, irmãos. Nós precisamos, tem momento que nós temos que ser um meio psicólogo, meio pedagogo, né? Irmãos, tem momento que nós temos que levantar a bandeira. Não é bandeira de partido A, partido B, de político, não. É a bandeira de Jesus, a bandeira do amor, a bandeira da compreensão, a bandeira do perdão, a bandeira da comunhão, a bandeira, né? Não é essas bandeiras do disse-me-disse, de picuinha, de falatório, de falácias, né? Essas bandeiras aí de contenda, de ciúme, de inveja, essas bandeiras aí, não levante nenhuma delas, irmão, não levante. Levante só a bandeira do amor, a bandeira do perdão, a bandeira da reconciliação, a bandeira da misericórdia de Deus, da graça de Deus, a bandeira de Jesus Cristo. Levante a bandeira de Jesus, irmãos, na sua casa. Amém? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Seja uma mulher sábia, seja um homem sábio. Mantenha em sentinela, irmão. Mantenha em vigilância. Edifique a sua casa, né? Fazendo devocional, o culto doméstico, pelo menos uma vez ou duas vezes por semana. É importante você fazer isso. Eu faço isso aqui em casa e está sendo uma bênção, amém? E aí eu fecho agora, né, com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar, deixando mais um texto bíblico, que eu amo essa palavra, de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 13. Guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus.